Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Jesus nos chamou e nos chamou para a salvação, graciosamente, mas também nos chamou para fazer a obra dele. Afinal das contas, a salvação nos coloca a serviço do Senhor. Nós estamos em Mateus, capítulo 9, versículo agora de 9 a 13, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Um fato interessante é que Jesus escolheu homens não só que não seriam apropriados, como por exemplo pescadores e não rabinos. Jesus escolheu para ser seus discípulos, aprender a palavra e depois assumir o papel de continuar transmitindo os apóstolos, que inclusive também liderariam a igreja. Escolheu pessoas simples, dentre elas até mesmo publicanos, ou seja, pessoas indesejadas. Mateus, que era o nome dele romano, Levi, seu nome judeu, e Mateus usa o seu nome no livro dele mesmo, onde, na verdade, poderia ter se chamado de Levi, como uma apologia, né, ao seu povo, mas ele não, ele continua com o seu nome. O Senhor Jesus chamou, apesar de saber que ele era um coletor de impostos, e o Senhor Jesus graciosamente chamou, claro, para transformá-lo de coletor de impostos num apóstolo. Nós entendemos, inclusive, que ele se tornou o secretário de diário oficial do grupo, porque ele era a pessoa mais adequada do grupo, por ser um coletor de impostos, acostumado a escrever, fazer registros. E ele registrou os atos do Senhor Jesus como aquele que foi a testemunha ocular de boa parte dos fatos, e em primeira mão fez o registro. Provavelmente devemos sim considerar que Mateus foi o primeiro dos evangelhos, porque ele estava presente, né, e tinha, né, a habilidade para escrever. E então fez esse registro. E ele faz questão de colocar o seu nome mesmo, Mateus. Já Marcos e Lucas não. Marcos e Lucas diz que o Senhor Jesus viu um homem chamado Levi. E então chamou Levi e dar a ele o nome, né, que é um nome de judeu, reconhecendo-o como um legítimo judeu. Todos, na verdade, que foram chamados para serem discípulos apóstolos eram judeus. Mas também é curioso que quando Marcos e Lucas vão registrar quem eram os apóstolos, os 12 apóstolos, em vez de chamar Levi, já que já tinham dito, né, que o Senhor Jesus havia chamado um homem chamado Levi, eles vão para o nome Mateus. Levi é colocado apenas aqui. E então eles depois já trocam e botam o nome que um dos discípulos era Mateus, né, em vez de chamá-lo de Levi. Aqui o foco é a questão dele ser um coletor de impostos. E aí a gente tem o texto seguinte que nos mostra essa relação com a graça e a misericórdia do Senhor que estava se manifestando dentre aquela geração. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, ou seja, Jesus, né, muitos publicanos e pecadores vieram a tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Por quê? Porque Mateus era um publicano. Mateus, ele estava bem relacionado com esse grupo. E então, eles terminaram se achegando ao grupo de Mateus e Jesus comia com eles. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, observe como é que eles olhavam para Mateus. Mateus é um pecador, né? É um publicano, é um traidor, é uma pessoa que para eles não era benquista, não era bem vista. Então, observe o olhar dos fariseus. E Jesus escolheu exatamente eles. Nós podemos dizer que Jesus propositadamente fez isso
Como diz Paulo em 1 Coríntios, se dirigindo a uma igreja bem simples, que não era composta de pessoas da alta sociedade, nem eruditos, nada disso. Era uma igreja de pessoas simples. E ele diz assim, em 1 Coríntios 1, 26, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Observe que Jesus fez exatamente isso. Aquilo que Paulo fala de uma forma bastante abrangente, pensando em todos aqueles que são chamados para serem cristãos, e ele por isso está se dirigindo até mesmo ao seu público, que era os irmãos de Corinto, e isso vai ser visto Jesus fazendo. Jesus não pegou fariseus, Jesus não escolheu mestres da lei, Jesus não escolheu sacerdotes, Jesus escolheu homens simples, e não só simples, até indesejados, né? Como Mateus, que era indesejado da sociedade. E senta-se à mesa para comer com eles. Eles não haviam entendido, não há um justo diante de Deus, não há ninguém que não peque. Portanto, a grande questão não é que Jesus veio ver quem é o melhor homem aqui. Eles estavam sempre buscando fazer algo para satisfazer a justiça de Deus. Eles estavam esperando que conseguissem alcançar um favor pelos méritos que eles tinham. Eles não estavam entendendo. Jesus veio para salvar graciosamente, misericordiosamente os pecadores. Eles não estavam entendendo que essa era a mensagem, esse era o propósito do Messias, e não escolher os melhores para que tivessem benefícios especiais. O Senhor Jesus veio para buscar, como ele diz no versículo 12, mas Jesus, ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O curioso é que, se Jesus está fazendo uma referência indireta aos fariseus, os escribas, os saduceus, os sacerdotes e assim por diante, na verdade eles eram os piores. Só que Jesus não trata eles com misericórdia porque não queriam misericórdia. Eles, na verdade, já se consideravam justos aos seus próprios olhos. Como o Senhor Jesus nos conta na parábola do fariseu e o publicano. E nessa parábola, ele diz que o fariseu orava de si para si. E dizia assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então, ele tem uma visão de si mesmo além do que deveria. Ou seja, ele era bom, ele era justo, ele era piedoso, ele era isso, aquilo, aquilo outro. Então, era um homem perfeito. Então, ele tem uma visão de si mesmo que não deveria ter, porque ele não se via como um pecador, ele se via como alguém melhor do que os outros, alguém justo aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus, portanto, ele não exerce misericórdia com eles, porque eles não querem misericórdia, né? Eles queriam apenas, na verdade, que Deus desse a eles o que eles consideravam merecer. E por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 23, ele não vai corrigi-los apenas, ele vai praticamente condená-los, né? Hipócritas, vocês são isso. E Jesus bate de frente com eles, mesmo mostrando para eles que eles, na verdade, eram os piores daquela geração, né? Porque as pessoas estavam ali buscando graça e misericórdia. Então, essa é uma lição muito importante. O que o Senhor quer do homem? Que esse tenha um coração quebrantado e queira graça e misericórdia. Sempre que o ser humano tem um olhar elevado de si mesmo, ou seja, sem medida, além do que deveria, Deus vai bater de frente. Nós vamos encontrar isso num personagem muito conhecido que tinha integridade, ninguém vai dizer que não, mas que tinha um problema muito sério, Jó. Jó tinha um problemão. O problemão de Jó apesar de ser um homem que se desviava do mal por temer a Deus, ele era justo aos seus próprios olhos. Tanto o Eliú vai nos dizer isso, quanto o próprio Deus vai nos dizer isso.
Jó era justo aos seus próprios olhos. Então, apesar de ele fazer as coisas certas, mas isso não agradava a Deus 100%. Deus elogia. Olha, um homem que se desvia do mal. Quer dizer, isso é bom. Ninguém vai dizer que não é bom. Mas tem um problema muito sério nele, que Deus vai tratar por meio do sofrimento, que é Jó é justo aos seus próprios olhos. Jó não se via como alguém que precisava da misericórdia e graça, que não merecia coisa alguma, e assim por diante. Jó tinha uma visão elevada demais de si mesmo. E Deus vai quebrantar ele. No final ele vai dizer, eu me abomino no pó e na cinza e me arrependo, né? Então, aí sim, agora ele chegou no ponto certo. Apesar de ser um homem que se desviava do mal, benção, coisa boa, ninguém vai rejeitar e não deve lutar contra isso. Isso é bom, agradável ao Senhor, mas isso com humildade, como alguém que sabe que pela graça do Senhor e vai pedindo a Deus misericórdia para continuar assim, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, para que inclusive também possa exercer misericórdia para com os outros, né? Como diz o versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Observe que o Senhor Jesus é o homem mais justo de todos, porque na verdade ele não tinha pecado nenhum. Então, de toda geração, o único 100% justo era Jesus, o único 100% sem pecado o Senhor Jesus, o único completamente puro o Senhor Jesus, o único completamente santo o Senhor Jesus, mas ele acolheu os pecadores. Ele não olhava com um olhar de juízo para eles, exceto quando necessário, como disse, quando os fariseus, na sua arrogância, se achavam melhores do que os outros, e achavam-se mais dignos, inclusive, ou dignos mesmo, de receber as bênçãos do Senhor, o Senhor Jesus então vai reprová-los, porque isso era um completo absurdo diante do Senhor, que via todos os pecados dele, inclusive a hipocrisia. Então o Senhor Jesus, ele estava sempre exercendo misericórdia. Se Jesus, que é santo, justo, puro e perfeito, exercia misericórdia com prostitutas, com publicanos, com pessoas que estavam em situações miseráveis. Aquela mulher samaritana que teve uma vida completamente destroçada, completamente perdida. E o Senhor Jesus exerce misericórdia, atrai aquelas pessoas, perdoa seus pecados, acolhe. E a lição é, imagine vocês, o que vocês não deveriam fazer? Ou seja, o propósito então da igreja, a partir de Cristo Jesus, não é condenar os pecadores, mas é atraí-los a Cristo Jesus, pelo qual eles têm a esperança da redenção, eles têm a esperança da misericórdia, eles têm a esperança da compaixão, apesar de quem são. E nesse ponto, nós vemos no Evangelho que basicamente não importa o que são, porque até mesmo dentre os fariseus apareceram alguns, né, como o Nicodemos, que vai ao Senhor Jesus perdidinho, mas vai ao Senhor Jesus mostrando que tinha algum interesse. Então o Senhor Jesus estava disposto a acolher graciosamente, misericordiosamente, qualquer pessoa que fosse a Ele. Então a igreja tem que entender esse seu propósito. Por quê? Quando a igreja olha para si mesma apenas como alguém que é distinto e especial, e então começa a ver na sã doutrina um meio de julgar as pessoas, ou seja, isso aqui é o certo, logo o resto é errado, então começa a julgar as pessoas. Quando cristãos fazem isso, então temos um problema muito sério, é que o propósito se perdeu, que era atrair pecadores para a salvação. Aqueles que não querem, não querem. A gente não vai condenar ninguém, mas eles mesmos se condenarão, né? Porque rejeitaram o chamado gracioso, como Jesus na parábola das bodas, né? Que ele vai dizer, olha, o Senhor mandou chamar todo mundo para uma festa, a festa de seu filho, e os convidados não quiseram. Eles se condenaram, eles é que mostraram desprezo para com o Senhor. E isso acontece, obviamente, ao longo de toda a jornada da igreja. Mas a igreja tem como propósito atraí-los para Cristo, exercer a misericórdia, porque, inclusive, ela recebe misericórdia. Não só recebeu,
porque todos aqueles que adentram a igreja, adentram com sua vida de pecado, ou seja, eles foram perdoados, receberam misericórdia, compaixão. Então, todos eles tiveram a experiência da bondade do Senhor, todos eles tiveram a experiência da misericórdia do Senhor, todos eles tiveram a experiência da compaixão do Senhor. Então, todos eles tiveram essa experiência e entraram. E então, eles mesmos sabem como precisaram da misericórdia. E durante a sua caminhada cristã, também tem a experiência da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor. Por quê? Porque Deus continua exercendo sua misericórdia, uma vez que ainda são pecadores e ainda, apesar de terem melhorado muito, significativamente, mas ainda veem que a natureza contaminada com pecado ainda está sofrendo os danos disso em sua jornada. Então, a igreja, ela que é alvo da misericórdia, exerce a misericórdia para com os outros. Inclusive, isso é coerência, né? Então, o Senhor Jesus, ele ensina a sua igreja a ser uma igreja que acolhe pecadores que querem misericórdia, que querem a compaixão. E o Senhor Jesus mostra isso para eles. Essa lição é fundamental para a igreja de todas as gerações, para que ela saiba lidar com a sociedade marginalizada, com as pessoas em sua miséria, a fim de que ele jamais pense que vai ter que encontrar pessoas que estão num status, né, de vida moral melhor que as outras, para que essas pessoas sejam realmente atraídas. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, é quase um cristão, né? Ou seja, é uma pessoa que tem uma vida aparente ou moral, tem uma vida melhor do que talvez os outros ao redor. Assim, é quase um cristão, mas a grande questão é que Deus não está procurando quase cristãos, né? Deus está chamando pecadores miseráveis ao arrependimento, pecadores indignos ao arrependimento, e acolhendo todos aqueles que vão crer, que vão desejar essa misericórdia, que vão buscar essa graça, sim, porque foram chamados a isso. Então, creram na graça do Senhor. Portanto, é assim que a igreja vai fazendo a obra. Você deve ser assim. Lembre-se sempre, você tem sido alvo da misericórdia. Não só foi, tem sido alvo da misericórdia. Seja também uma bênção, seja misericordioso. Porque lembre-se que assim como você é um pecador, todos os outros são também. E o propósito da gente, o propósito da igreja é atrair vidas para receberem a misericórdia do Senhor em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Por tua graça e misericórdia, por teu amor, por tua compaixão, por teu perdão, por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor Deus, porque tens feito maravilhas na vida de teu povo. Livra-nos dos homens maus, sempre pedimos. Porque, Senhor Deus, a obra não é fácil e sempre estará encontrando dificuldades. Afinal, o diabo, nosso adversário, sempre anda ao derredor, tentando tragar alguém. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado. E, ó Deus, que tua igreja possa exercer a misericórdia sempre, atraindo os pecadores a Cristo Jesus, enquanto, Senhor Deus, vai caminhando com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.